Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de a gente começar a falar da guerra, pessoal, propriamente dita, eu gostaria de trazer para vocês alguma curiosidade, né? Uma curiosidade que é em relação a essa foto. Essa foto, pessoal, faz uma, né, foi um momento de trégua durante a Primeira Guerra Mundial, né? Essa partida de futebol foi disputada na França no dia 24 de dezembro de 1914, no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse momento de pré-natal, né, véspera de Natal, os soldados alemães se aproximaram dos soldados ingleses, trocaram alguns presentes e eles estavam com bola. Então eles começaram a jogar um futebol aí, ó, Inglaterra contra os ingleses, né, contra os alemães, tá? Segundo alguns relatos, essa partida terminou 2-1 para os alemães. Só que na Inglaterra, a versão dos ingleses é que ela ficou 3-2 para os ingleses, tá? Mas o fato, pessoal, é que nenhum governo, nem inglês, nem alemão e nem de outra nação que tenha participado da guerra reconhece essa trégua aí, tá? Esse momento de trégua entre as duas partes. É porque, na verdade, quando surgiu aí a Primeira Guerra Mundial, acreditava-se que ela ia durar pouco tempo, não ia durar muito, né? Por isso que essa partida foi logo aí no primeiro ano de guerra, ok? Bom, pessoal, trabalhar agora com as principais causas dessa guerra. Eu trouxe aí para vocês duas potências, né, dividindo a tela aí, duas potências europeias e duas potências mundial desse período, que era a Inglaterra e a Alemanha. Bom, pessoal, essas duas potências aí estavam diretamente envolvidas nas causas da Primeira Guerra Mundial, tá? Porque a principal causa dessa guerra, a gente vai ver várias causas, mais causas, livros citariam aí para frente, mas a principal causa é causa econômica, tá? É o motivo econômico. Foi isso que gerou a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que no ano de 1871 a Alemanha torna-se um país, né, independente, ela se unifica, né? Então, após essa unificação da Alemanha em 1871, ela torna-se uma potência mundial, ou seja, com a segunda revolução industrial, que é tema de uma outra aula que a gente vai gravar aí, que a gente gravou. Então, após a segunda revolução industrial, que é quando entra aí o motor a combustão, né, a combustão interna, foi quando surgem os automóveis, a Alemanha entrou de vez nesse mercado industrial. Então a Alemanha passou a produzir mais produtos do que os ingleses, passou a produzir também produtos melhores do que os produtos ingleses e mais baratos do que os produtos ingleses. Logo ele começou a quebrar a Inglaterra aí. Tá? Então a Alemanha estava ganhando o mercado que antes era todo o mercado inglês. Tá? Então, pessoal, uma das causas da Primeira Guerra Mundial é busca por mercados. E dentro de mercado, quando a gente fala um mercado, a gente está incluindo aí as matérias-primas, que era muito importante aí para o setor industrial. A gente fala também de mão de obra barata e de compradores, né? Que é quando a gente fala mercado, a gente entende aí a questão de compradores. Então, para uma nação, como a Inglaterra ou a Alemanha, o melhor para ela, economicamente falando, era que a outra não existisse. Então, se a gente está falando aqui de guerra, é como se você fosse tirar time. De um lado você tem um, do outro lado você tem a outra. Se em caso de uma guerra no mundo, uma guerra na Europa, fatalmente a Alemanha de um lado e a Inglaterra do outro. Não tinha para onde correr com isso aí. Já falando da Alemanha, pessoal, a Alemanha conseguiu sua unificação, como a gente falou, em 1871. Depois que a Alemanha se unificou, né, a Alemanha adotou uma política do seu líder do exército, né, do Otto von Bismarck, chamada política, deixa eu colocar aqui, né, Sistema de Alianças Defensivas. Essa foi a política adotada por Otto von Bismarck.
Tá? Então, o que o Otto von Bismarck queria com essa política? Ele queria fazer aliados fortes na Europa, né? Quanto mais aliados ele tivesse, era melhor, porque evitaria guerra. Então, ele queria aquele momento de paz para poder fortalecer economicamente a Alemanha, né? E aí ele conseguiu aliar-se com essa política defensiva ao Império Austro-Húngaro e à Itália, formando ali a Tríplice Aliança. É como se fosse assim, mexeu com um, mexeu com todos, tá? Só que foi passando o tempo, pessoal, ou seja, a unificação alemã foi de 1871 e a doutrina do Otto von Bismarck foi adotada desde então. Mas em 1890, o Kaiser alemão, que era o Guilherme II, Kaiser, pessoal, é uma espécie de rei lá na Alemanha, certo? Ele demitiu o Otto von Bismarck. Ele não quis mais o Otto von Bismarck e ele mudou completamente a pegada dele, ou seja, a política dele. Agora a política dele é de expansão pela força, né? Vamos expandir e vamos conquistar. E aí ele passou a pressionar principalmente a Inglaterra. Ele queria que a Inglaterra cedesse para a Alemanha, mas colônias pelo mundo afora, principalmente na África, né? Porque se a gente lembrar, foi bem nessa época da unificação da Alemanha que o continente africano foi mais uma vez retalhado pelos europeus. E como a Alemanha ainda não era um país, ela estava enfrentando uma guerra com a França, né? A guerra franco-prussiana. Então a Alemanha ainda não era um país unificado, então ela não pegou boa parte da África. E nesse momento ela estava querendo fatias do continente africano, ok? Bom, pessoal, essa bandeira aí, ela é uma soma de algumas outras bandeiras, como Escócia, a própria Inglaterra. Só que ela não tem aí a Irlanda do Norte. Se vocês olharem essa faixa na transversal, cruzando a bandeira, ela está branca. Então essa bandeira é a bandeira da Grã-Bretanha. Se ela tivesse vermelha, nessas faixas na transversais, tivesse vermelha também, aí já seria o Reino Unido, porque aí junta a Irlanda do Norte, ok? Então, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, porque quem é o líder do bloco é a Inglaterra, ela estava sendo pressionada pelo Guilherme II, né, lá da Alemanha, para fazer uma nova divisão de colônias. E isso estava incomodando a Inglaterra, né, porque a Inglaterra tinha um interesse exclusivamente colonial. Então a Inglaterra, desde que o mundo é mundo, ela tinha o maior número de colônias do mundo todo. E aí, com essa ameaça econômica, ela começou a querer ter embates, né, querer partir para a guerra contra uma Alemanha. Tá? E aí, pessoal, a Inglaterra logo conseguiu uma aliada, porque como a gente está falando aqui, a Alemanha ela se tornou unificada, né, em 1871. Só que tinha um país vizinho que não queria, que não aceitava a unificação da Alemanha. Ele não aceitava por quê? Porque ele não queria ver uma superpotência ali ao seu lado, né? Nascer uma superpotência ali do lado. E esse país que nós estamos falando é a França. Então, nesse processo de unificação da Alemanha, né, a França começou, né, essa guerra chamada de Franco-Prussiana para impedir esse processo de unificação alemã. Só que nessa guerra, pessoal, assim como em todas as outras guerras, a França sempre perdeu para a Alemanha, né? A exceção foi na era napoleônica. E mais uma vez a França perdeu, e ao perder, pessoal, a Alemanha, além de se tornar um país unificado e além de crescer, a Alemanha tomou o território dos franceses, né? Ela tomou uma região chamada de Alsácia-Lorena, que é uma região rica em carvão e ferro. Pessoal, carvão e ferro, nós estamos falando de um mundo industrializando, né? Teve a primeira Revolução Industrial, teve a segunda Revolução Industrial, e agora a segunda Revolução Industrial, o ferro vira muito mais importante. Então, essa região foi perdida pelos franceses. Então, crianças, o povo francês começou a educar seus meninos nas escolas a, né, ter que tomar aquele pedacinho de volta, aquele pedaço da Alsácia-Lorena nos pertence, temos que consegui-los, tá? Então é um sentimento de revanche que foi chamado lá na França de um revanchismo
francês. Então o que é o revanchismo francês? É você querer pegar de volta, querer lutar de novo para conseguir de volta. Conseguir de volta o quê? A região da Alsácia-Lorena. Então, pessoal, era como se uma criança francesa entrasse na escola, aprendesse a ler e escrever e que a Alsácia-Lorena era dos franceses e estavam com os alemães, tá? Então, a França, como já tinha essa treta entre ela e a Alemanha, ela firmou uma aliança com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, em 1904, que foi chamada de Entente Cordiale, né? Que aí a gente vai fazer a tradução, virou a Tríplice Entente aqui, né? Nesse momento de guerra, tá? De Primeira Guerra Mundial. Então, ó, 3 anos depois da Entente Cordiale ter sido formada, né, assina-se um novo tratado entre eles, em 1907, com a entrada da Rússia, e aí vira a Tríplice Entente. Então, pessoal, com esse slide aqui nós vimos que se houvesse uma guerra, a França entraria do lado da Inglaterra ou do lado da Alemanha? Isso, muito bem, entraria do lado alemão. Não, né, galera? Não. Ela entraria do lado inglês. A maior rixa, né, dos franceses era contra os alemães, né? Bom, então, galera, os grupos estão formados, os times estão tirados. De um lado, nós temos aqui a famosa Tríplice Aliança, né, que é formada aí pela Alemanha, né, formada também pela Itália. E aí, pessoal, quem estiver anotando no caderninho, coloque um asterisco na Itália, porque um pouquinho mais na frente a gente vai falar dela de novo, exclusivamente sobre ela. Ok? E, pessoal, o terceiro país da Tríplice Aliança é o Império Austro-Húngaro. Galera, lembrando que esse Império Austro-Húngaro, ele é um império, hoje ele é dividido, né? Tem a Áustria-Hungria e os outros que a Áustria, né? Que a Áustria era o grande líder aqui, né? A Áustria que acabava se impondo sobre esses outros países, né? Então eles acabaram, depois das guerras, conseguindo aí sua independência, ok? Por outro lado, nós temos aí a famosa Tríplice Entente, né? Que era a Entente Cordiale. Então nós temos aí, ó, a Inglaterra de um lado, né? A Inglaterra, a França e em 1907 entra nesse grupo aí a Rússia, fechando o grupo da Tríplice Entente. Bom, durante esse momento de guerra, a gente vai perceber que mais países vão entrar de um lado e de outro, tá? Mas a princípio, nesse momento de guerra, eram esses grupos aí bem definidos. Bom, pessoal, já falando aqui exclusivamente da Rússia, a Rússia, né, ou como eles gostam também de falar de Mãe Rússia, ela era defensora de uma teoria. Essa teoria, pessoal, era chamada de pan-eslavismo. O que é eslavismo, pessoal? É o povo eslavo. Assim como nós temos os povos latinos, né, que são os povos que falam aí a língua portuguesa, espanhola, né, nós temos os povos eslavos. Tá? Esses povos eslavos são europeus, da maioria de religião cristã, tá? Que vivem ali naquele pedacinho do leste da Europa, ao lado da Itália, acima da Grécia, né? Então são ali, além daqueles povos, nós temos a Rússia, a Polônia, né, os ucranianos, os tchecos, aí temos ali daquele povo eslovacos, os sérvios, búlgaros, croatas, enfim, são aqueles povos ali. Bom, a teoria pan-eslavista quer dizer o quê? É uma teoria que, né, no caso a mãe Rússia, se sentindo aí como protetora, tem o direito e o dever de proteger essas nações eslavas aí que viviam nessa região dos Balcãs, tá? Essa teoria de formar uma grande, que eles chamam, que a Sérvia chama de Grande Sérvia, ela já existia e a Rússia se sentia protetora dessa teoria. Então a Sérvia, que é um país aí que fica nessa região eslava, né, dos Balcãs, desejava unir todos esses povos aí em um país só e formar a Grande Sérvia. Só que é claro que a Sérvia queria que todos esses países falassem o sérvio, adotassem a cultura sérvia, tá? Mas enfim, isso a gente vai detalhar melhor quando chegar lá e estudar Iugoslávia. Bom, então como a gente estava falando, pessoal, essa aí é a região dos Balcãs, tá?
e as mutações que essa região balca sofria, né, no decorrer dos anos aí, tá? Então, pessoal, antes da gente avançar, era importante a gente frisar que a Rússia se sentia protetor desses povos aí. Então, qualquer problema que vocês tiverem, procure a mãe Rússia, que a mãe Rússia vai ajudar vocês, ok? E outra coisa, pessoal, dentro dessa região aí, o governo da Sérvia dava força para todos esses povos nacionalistas lutarem, né, em prol de um sentimento próprio, né, nacionalista, patriota, ok? Então eles apoiavam isso aí. Então essa região dos Balcãs, tá, galera? Tá? Então essa parte aí, ela foi dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então o Império Austro-Húngaro tomou essa região aí. Então, se ele tomou essa região dos Balcãs, adeus grande Sérvia, né? Bom, uma parte dominada pelo Império Austro-Húngaro, outra era dominada pelo Império Turco e outra parte aí, né, a Rússia tinha forte influência. Então, para você formar essa grande Sérvia, você tinha que evitar, né, você tinha que tirar dessa região o Império Austro-Húngaro e o Império Turco, tá? E o que não foi possível. Pessoal, essa região tinha alguns interesses, tá? Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tinha um projeto bem definido para criar uma estrada de ferro, como a gente está vendo aí no desenho, chamada Berlim-Bagdá. Então, Berlim na Alemanha, Bagdá, capital, né, do Iraque. Então, esse trem, pessoal, ele passaria boa parte dele pelo Império Turco, o que incomodou vizinhos. Qual era o interesse alemão em construir essa estrada aí? O interesse da Alemanha, galera, era no petróleo da região do Oriente Médio. Levar o petróleo e mais produtos, né, matéria-prima, para a Alemanha, para ela se fortalecer industrialmente, para ela se fortalecer ainda mais, o que foi mal visto por outros países como Inglaterra e Rússia, ok? Bom, então a Alemanha planejava construir essa estrada de ferro, Berlim-Bagdá, para ter acesso a essas áreas petrolíferas do Golfo Pérsico, tá? Bom, galera, só que aí tem um problema. Como eu falei para vocês no slide anterior, essa região dos Balcãs acabou sendo toda dominada aí pelo Império Austro-Húngaro. E aí é quando entra na nossa história esse rapaz aí. Bom, o Império Austro-Húngaro dominou a região dos Balcãs e começou a ter muitas guerras internas ali naquela região para eles tentarem se libertar do Império Austro-Húngaro. E aí aconteceu um lance na história. Ou seja, a Europa já era um barril de pólvora. Esse, que é o arquiduque Francisco Ferdinando, ele era herdeiro, né, ao trono da Áustria, né? Ele era filho do rei, então ele seria o futuro rei. E aí ele resolve do nada mostrar sua autoridade, sua força, o seu poder para o povo dos Balcãs. Então ele viaja e ele vai desfilar em um carro, né, na cidade de Sarajevo. Tá? Então, assim, ele foi visitar essa cidade de Sarajevo. Na época, pessoal, Sarajevo pertencia à Sérvia. Hoje, com as divisões que aconteceram, principalmente com o fim da antiga Iugoslávia, hoje a cidade de Sarajevo pertence à Bósnia-Herzegovina, ok? Então, nesse desfile dele, pessoal, ele foi desfilar no carro aberto. O que seria um carro aberto? É um carro sem capota, né? E aí, né, deu ruim para o nosso amigo Francisco Ferdinando. Em um desses desfiles dele aí, nesse desfile dele em Sarajevo, ele foi assassinado aí por nacionalistas sérvios. Então os caras foram lá e mataram o Francisco Ferdinando. E isso deixou o rei austríaco muito indignado. O que o rei austríaco fez? Declarou guerra, né, contra a Sérvia. Mas, pessoal, a Áustria contra a Sérvia seria uma covardia sem fim. A Áustria era infinitamente mais forte. Tanto que a Sérvia estava tentando se libertar do Império Austríaco e não conseguia. Né? Então, depois que a Áustria declara guerra à Sérvia, quem era protetor daquela região? Era a Rússia. Né? Então, a Rússia, né,
declara guerra à Áustria, né? Se você for bater na Sérvia, vai ter que bater em mim também. Então, a Rússia entra na guerra e começa uma guerra entre Rússia e Áustria. Mas aí, galera, tem uma jogada. A Áustria era aliada de quem? A Áustria era aliada da Alemanha. Então, se a Áustria entrou numa guerra, a Alemanha tinha que entrar também. Então, a Alemanha está do lado austríaco. E aí, cada um com seu interesse. A Alemanha entra na guerra. Quem é contra a Alemanha? Nós temos aí dois países que nós citamos, né? A Inglaterra, em busca de mercados, e a França, por conta do revanchismo francês. Então, a própria França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. E nesse momento, pessoal, olha o tanto de potência lutando na guerra. Aí eu pergunto para vocês, quem é a Sérvia nesse jogo aí? Então a Sérvia acabou posta de lado nesse momento e as grandes potências aí foram para cima uma das outras. Bom, mas como eu falei para vocês há pouco tempo atrás, todos achavam que essa guerra não ia levar muito tempo, ela ia durar pouco tempo, tanto que teve até aquela partida de futebol, né? Só que nenhum lado, pessoal, estava conseguindo avançar tanto, conquistar pontos significativos, vencer batalhas importantes, né? E também eles não estavam conseguindo recuar muito, eles avançavam e estavam meio presos em determinadas regiões. E foi quando eles começaram estavam nessa fase estática e eles resolveram adotar agora a nova fase, que a gente chama isso aí de faixa, né, de guerra de trincheiras. Tá? Então o que são trincheiras, pessoal? São essas grandes valas aí. Então a Europa passou a ser rasgada por tantas valas, pessoal, que ao todo, se você percorresse todas as trincheiras criadas, dava mais de 640 quilômetros só de trincheiras. Cada trincheira tinha aproximadamente 2 metros de profundidade. O problema dessas trincheiras, pessoal, era a condição de vida, a salubridade dessa região aí. Porque, ó, o que era o banheiro para eles nessas trincheiras? Eram buracos que eles cavavam no chão, usavam e depois jogavam a terra de volta. E quando morria algum amigo, né, algum companheiro seu, esse morto, ele era também enterrado, né, dentro dessas covas das trincheiras, né, dessas covas rasas, né? E isso trazia inúmeras doenças, né? Trazia inimigos indesejáveis, como os ratos, por exemplo, e outros insetos, né? Então a vida dentro dessa trincheira era sofrível. Pessoal, essa aí é a bandeira do Japão. Quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né? Então, o Japão, ele teve uma participação na Primeira Guerra Mundial. Só que essa Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela ficou muito na Europa, muito, muito, muito. Então, assim, os outros países do mundo não tiveram tanta participação. O próprio Japão, ele teve uma participação bem modesta nessa Primeira Guerra Mundial. Né? Então, assim, ele conquistou algumas colônias ali da Alemanha na Ásia, né? Ele tomou alguns pedaços de terra da Alemanha e saiu do conflito. Né? A Alemanha também não botou nenhuma frente contra o japonês, então, né, entrou, ganhou e saiu. Né? E pessoal, a gente começa, né, nessa guerra a ter novos grupos, né, novos aliados aí lutando, cada um de um lado. Então, do lado da Tríplice Aliança, nós temos aí, entrou do lado deles a Bulgária, né? E entrou também do lado da Tríplice Aliança o Império Turco-Otomano, que é a Turquia hoje, certo? E pessoal, lembra que eu falei para vocês botarem um asteriscozinho lá na Itália? Pois é porque do lado da Tríplice Entente, do lado da Inglaterra, da França e da Rússia, entrou aí a Romênia e, pessoal, por incrível que pareça, entrou também a Itália. Isso mesmo, a Itália troca de lado, vira casaca, muda de time. Mas por que a Itália faz isso? Pessoal, chegou um momento da guerra que a Itália percebeu que ela não ia vencer ao lado da Alemanha. E aí ela fez alguns acordos de gaveta, né, aqueles acordos escuros, né, que dizia para ela, que garantia para ela o seguinte: caso a Entente vença a guerra, nós daremos para vocês italianos, colônias, né? E isso fez com que a Itália mudasse de lado e fosse para o lado da Tríplice Entente aí na Primeira Guerra Mundial, ok? Bom,
Essa aí é uma representação americana do famoso, né, do estereótipo do tio Sam, eu quero você, né, bem ponente. Por quê, galera? O que acontece? Os Estados Unidos, eles estavam olhando a guerra de fora, mas ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro com essa guerra. Os Estados Unidos, pessoal, estavam vendendo muitos produtos, armas, comidas, munições para os dois lados. Mas os principais compradores dos Estados Unidos era a própria Inglaterra e a França. Então ela ganhou muito dinheiro vendendo para eles. Só que, pessoal, não tinha como os ingleses e os franceses pagarem em época de guerra, eles estavam quebrados. Então os Estados Unidos estavam vendendo igual a Casa Bahia, né? Quer pagar quanto? Então eles estavam vendendo no crediário. Compre agora, pague-me só quando a guerra acabar. Só que os Estados Unidos percebeu, pessoal, que a Inglaterra e a França estavam indo mal das pernas nessa guerra e ia perder. O que fez com que os Estados Unidos se interessassem em entrar na guerra. Mas por que entrar numa guerra que não é sua? E aí os Estados Unidos usou essa jogada do nacionalismo. Você, americano, tem que salvar o mundo, essas coisas, né? E aí a figura do tio Sam. E em 1917, os Estados Unidos entram na guerra de forma oficial, tá? O objetivo deles era fazer com que a França e a Inglaterra não perdessem essa guerra. Porque se a França e a Inglaterra perdessem a guerra, como é que os Estados Unidos ia receber o dinheiro dele de volta? Ia tomar prejuízo, certo? E aí os Estados Unidos entram. Galera, aqui é outra coisa. Os Estados Unidos entrou na guerra, e é claro que o lado que ele entrou, que é o Tríplice Entente, venceu. Mas não venceu porque os Estados Unidos, essa potência toda, entrou e ganhou, não. É porque os desgaste dos dois lados estava muito grande. E os Estados Unidos era uma potência na época. Então, assim, era uma potência como a Inglaterra era no início da guerra, como a Alemanha era no início da guerra, até como a própria Áustria era no início da guerra. Então, se começasse todo mundo junto ali, aí talvez o desfecho fosse o mesmo ou seria outro. Mas quando ela entra aqui faltando um ano para acabar, né? Aí já era uma potência, já depois de 3 anos decorridos. Então isso fez toda a diferença aí nessa guerra. E a Rússia, pessoal, também é uma aula à parte. A gente vai falar sobre ela, porque ela sai da guerra em 1917, porque ela passa por uma revolução interna, né? A famosa Revolução Russa. Mas, como a gente falou, isso é tema para uma aula específica. Basta a gente citar aqui que em 1917 existem 2 fatores cruciais nessa guerra. Sai a Rússia, entra os Estados Unidos. Bom, pessoal, eu peguei aqui de uma grande obra do cinema, né? Acho que todos sabem o nome desse personagem. Ao lado do Tom Hanks, foi o personagem principal do filme, né? Que era o Náufrago. Então o nome dessa bola aí chama-se Wilson. Sim, mas professor, por que você botou uma bola aí no filme, na nossa aula? Porque, pessoal, o presidente dos Estados Unidos na época se chamava Wilson. E o Wilson, pessoal, quando a guerra acabou com a vitória da Tríplice Entente, ele fez um documento chamado, que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson, né? Que na prática, pessoal, queria dizer o quê? Que seria uma paz sem vencedores. Como assim paz sem vencedores? É porque, pessoal, quando acabou uma guerra, quem perde essa guerra é considerado culpado pela guerra. Então, se ele é considerado culpado, ele tem que pagar, indenizar os vencedores. E o Wilson, ele não queria que isso acontecesse. Ele queria que cada um assumisse os seus prejuízos e vamos ver felizes para sempre, né? Lembrando que os Estados Unidos também venderam para o lado da aliança, só que vendeu mais para a Entente. Então ele queria acabar recebendo aí dos dois lados, ok? Então, ó, segundo a teoria dele, dos 14 pontos de Wilson, cada derrotado podia escolher o seu destino aí nesse mundo pós-guerra, tá? E não foi aceito pelas nações. Pessoal, ele não foi aceito, mas olha que interessante. Naquela época, os Estados Unidos, ele não tinha o hábito de ficar se metendo, de intervir em outras áreas do mundo, né? Então, assim, ele só foi adquirindo isso com o passar do tempo, com a Segunda Guerra Mundial, principalmente, certo? E com a fraqueza econômica da Europa depois de 2 guerras, né, em pouco tempo. Bom, então os 14 pontos de Wilson não foi aceito. Em lugar, pessoal, o famoso Tratado de Versalhes.
Versalhes, pessoal, é uma cidade que fica a uns 30 quilômetros de distância de Paris. Então, lá nesse tratado, pessoal, foi assinado, né, algumas diretrizes para esse mundo pós-guerra. Como, por exemplo, a Alemanha perdeu todas as suas colônias. Ela entrou na guerra querendo ganhar colônia, acabou ficando sem colônias, né? Alsácia-Lorena, que era aquela causa lá do revanchismo francês que a Alemanha tomou na unificação alemã, volta a pertencer à França. Né? Os franceses recuperam a região da Alsácia-Lorena, fica lá em carvão, em minério, né? Em ferro. E a Alemanha, pessoal, ficou proibida de ter forças armadas poderosas, né? Então, assim, ela não podia mais montar um exército, né? Então, continuando aí no Tratado de Versalhes, pessoal, ela ficou sem a maior parte também da marinha, da aviação. A aviação ainda estava verde, né? Estava começando ainda, né? E na Segunda Guerra Mundial é que ela entra com força, né? E ela foi considerada culpada pela guerra. Pessoal, se você é considerado culpado pela guerra, como eu já tinha alertado vocês, você vai ter que pagar a indenização aos culpados. Então você passa a pagar, né, por ter participado dessa guerra aí. O que, pessoal, o Tratado de Versalhes. Então, ó, o Tratado de Versalhes, pessoal, antes de a gente continuar aqui, ele é a principal consequência da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, assim, ele foi o que veio depois da guerra, o principal fator que veio depois dessa guerra, o principal acontecimento depois da guerra foi o Tratado de Versalhes. E ele também, pessoal, foi a principal causa da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, por que, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Muito devido ao Tratado de Versalhes aí, certo? Então, ó, a Alemanha agora foi obrigada a ceder um pedaço de terra para a Polônia, tá? E esse pedaço aí, né, foi chamado de Corredor Polonês, porque dava acesso a eles chegarem ao Mar Báltico, aquele mar do norte, né? Então, por isso o Corredor Polonês aí. E a cidade de Danzig, pessoal, virou uma cidade autônoma. Que cidade é essa, galera? Essa cidade era uma cidade que pertencia à Polônia, mas ela já tinha sua autonomia. Então a Alemanha tomou essa cidade para si. Então agora ela voltou a ser autônoma e pertencer à Polônia. Certo? O Império, pessoal, esse aí é o Império Austro-Húngaro, como a gente já citou, que a Áustria ela acabava subjugando todas as outras, né? Então a Áustria foi obrigada a reconhecer a independência de todos esses países. Então o Império Austro-Húngaro deixa de existir. Agora é Áustria e Hungria, tá? Então tem a separação da Áustria, reconhecer a independência da Tchecoslováquia e a independência da Polônia. E a Áustria, pessoal, ela continuou aliada da Alemanha, porque a Áustria, ela só não virou Alemanha com a unificação porque o Otto von Bismarck não quis, quando ele unificou a Alemanha. Porque senão a Áustria era para fazer parte da Alemanha aí. Tá? Então criou-se agora o reino da Sérvia, da Croácia e da Eslovênia, que a gente vai entender esse contexto dos Balcãs melhor quando a gente for estudar, né, a Iugoslávia. E a Áustria perdeu a sua saída para o mar. Foi criada, pessoal, para evitar guerras no mundo, a famosa Liga das Nações, tá? Então, ó, tinha que resolver pacificamente os conflitos do planeta. É como se fosse a ONU hoje em dia. Só que as Ligas das Nações não tiveram muito sucesso, eles fracassaram. Fracassaram por alguns fatores, pessoal. Por exemplo, os Estados Unidos não participaram das decisões, mas foi o que a gente falou. Os Estados Unidos já não tinha esse hábito de participar muito dessas decisões. A Alemanha, pessoal, ficou de fora, porque ela perdeu a guerra, considerada culpada, então tiraram a Alemanha, né? E a Rússia, ela chegou a entrar, mas com a Revolução Russa, com a mudança política e estrutural da Rússia, a gente vai ver, ela acabou se retirando. Bom, galera, então essa aí é isso, né? A nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial, ok? Então aguardem aí as próximas aulas e bons estudos a todos.